quantas pessoas dentro pra gente começar. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Todo mundo sorrindo aqui, né, nas camerinhas. Muito bom Uhum. encontrar vocês. É bom estar novamente nessa segunda-feira à noite para nosso terceiro encontro, Corações e Mentes em Ação. Essa figura que a gente escolheu, né? Você lembra como é que chama experiência que a gente estudou na semana passada? Que tipo de. Se eu falar a palavra, vocês já vão saber como é que chama. Pública Vai da dar spoiler. É, é O que uma que a das gente estudou? nove. Uma das nove não é um recurso isso daí? É um recurso. Estações. estações. São 9 estações de. Estratégia de ajuda imediata. Muito bem, Josiane! Isso. E eu faltei nessa aula aí, não sabia nada disso. Vergonha. Então, essa é uma das 9 estratégias de ajuda imediata, né? Que a gente estudou na semana passada. Espero que vocês tenham conseguido levar para a sala de aula, né? Com os meninos e as meninas. E é uma das preciosidades do C-Learning, porque acho que trazem algumas coisas práticas, né? Que a gente pode levar para o dia a dia, para nós e para os nossos estudantes, para quem precisar ali. A gente selecionou para o Corações e Mentes em Ação essas preciosidades que a gente pode usar, né, no nosso dia a dia. Então, hoje a gente vai falar de um tesourinho nosso. Deixa eu fazer uma brincadeira. Tem aí uma outra estratégia de ajuda imediata para professores nessa foto. Quem acha? Mentira, não é necessariamente uma estratégia de ajuda imediata, mas é uma garrafinha de café. Olha lá do outro lado. Ou como um cafezinho ajuda, hein? Ai, Desculpa, Sara, só para. Eu não não, ó, aguentei. café, bolachinha, tá muito boa a mesa aqui. Mas o cafezinho realmente para professores faz a diferença, né? Alegra a gente, né? Muito bem. Então, estamos aqui no nosso terceiro encontro do Corações e Mentes em Ação. E agora vamos fazer uma checagem para a gente começar? Lembrando, né, aproveitando o pessoal que fez o rotina, que tá fresquinho na cabeça, que quer checagem, que quer prática de autocuidado, né? Então, a gente vai começar então. Queria convidar vocês para a gente colocar, né, o nosso corpo numa posição de bem-estar, para a gente fazer esse contato com os fenômenos da nossa vida interior, né? Coisas que acontecem dentro da gente. Só a gente consegue enxergar, né? Então, quem quiser sentir à vontade pode fechar os olhos. Quem preferir também pode ficar com os olhos abertos. Só tentando manter o olhar um pouco mais fixado, mais abaixo. Entrando em contato com o nosso corpo, levando a nossa atenção para partes do nosso corpo que encostam em outras superfícies, né? Sentindo a gravidade, o peso do nosso corpo. Tomando contato com as nossas sensações. Procurando de uma forma bem curiosa, sem nenhum julgamento, partes do nosso corpo que a gente tem sensações agradáveis. E se hoje estiver um dia um pouco difícil, você pode procurar sensações neutras também. Tomando contato com a respiração, com o ritmo dos seus pensamentos. Se você pudesse traduzir a sua vida interior em um objeto, qual objeto seria?
Quem se sentir à vontade pode ir se mexendo um pouquinho, escrever esse objeto no chat para a gente dar uma olhada. Vamos ver que objetos será que vão surgir aqui na nossa gavetinha. Olha, temos um chocalho, um calendário, uma bola. Olha que interessantes objetos. Um cubo mágico. Muito bom. Mais alguém? Computador, um espelho. Olha que profundo, Josiane. Flavinha, você tem um objeto que consiga te representar? Eu tenho. Sabe reloginho antigo, assim, de ponteiro? Hã? Sabe quando ele tá com a pilha fraca? Aí que o Sei. ponteiro fica voltando e subindo, que ele custa para dar uma voltinha. Eu tô assim hoje. Mas Sim, veio na mas minha mente, gente, um relógio de ponteiro de pilha fraca, lá da casa da minha mãe, que ficava na parede tentando subir, assim, ó. um esforço, né? Mas, Eu mas tô eu tô um pouquinho aquele reloginho também, tô meio relógio. Sabe aquele reloginho de oh, cozinha que você põe um timer, assim, para despertar? Que faz um só que fica tique, 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 é, assim, faz aquele barulhinho. Tô um pouco agitada hoje. Muito bem, muito obrigada, bom. viu, pelas respostas de vocês. Hoje a gente vai ter uma pessoa especial conduzindo a nossa prática de autocuidado, né, Rosevaldo? Tá na linha? Sim, eu tô na linha. Eu percebi que meu celular está com 3%, estou procurando no meu Nossa, carro. Por isso eu até perdi as imagens aí. Eu fui pegar lá no meu carro. conseguiu achar o cabo para carregar? Achei, Ai, achei. beleza. Então, Rosevaldo, ó, como eu tinha te falado, são 10 minutinhos, tá? Daí, É bastante tempo. É, mas fica à é, vontade. não, eu acho que o que eu vou falar é mais do que seja falado. É, eu sou meio suspeito para falar de autocuidado, porque muitas vezes eu me sinto, mesmo respaldado de um monte de coisa que eu já fiz, meio perdido. Eu acho que isso faz parte. Acho que foi semana passada que a gente falou disso, né? Que é normal você ter momentos, né? Mas eu faço yoga há muito tempo e fiz curso de shiatsu e vou Nossa, por aí. Vou por aí. muito Quem, bom. quem fica perto de mim, às vezes, é, eu estou sempre falando alguma coisa. Então, bora lá, É, Rosevaldo? vocês já falaram vou falar. Vocês já falaram da respiração, acho que a gente foca nisso. Eu não trouxe uma música para. Eu não peguei fundo, né? Não se Mas preocupe. é, então vamos falar da respiração, né? Vamos Beleza, então. focar na respiração. Então, a gente convida vocês, então, que estão na nosso convívio aí de respirar. Geralmente, às vezes, a gente fala de respiração, a gente liga a uma respiração se diafragma baixo do nosso pulmão, né, onde tem os filtros. Então, eu convido você a respirar e manter a respiração, respirar pelo nariz. Se vocês se sentirem confortáveis de ficar, tenha a liberdade de como você se sente respirando profundamente pelo nariz, enchendo a parte baixa da nossa, vamos falar da barriga mesmo,
Segura um pouquinho. Exala, né? Deixa sair o ar lentamente pela boca. Vamos de novo. Sempre encher na parte inferior da barriga, onde estão os filtros do pulmão. Segura um pouquinho, sente o ar. Numa prática mais direcionada, a gente poderia imaginar o ar em todos os nossos órgãos, né? As nossas partes inferiores, na nossa parte das pernas, dos pés, arejando todo o nosso sistema circulatório, a parte superior do nosso corpo, os nossos órgãos superiores, o rim, o estômago, todo o nosso sistema fisiológico que nos mantém vivos, sendo arejados de maneira eficiente. Quando a gente fizer essa prática, então, em silêncio, eu estou falando para conduzir, né? Mas a gente pode fazer essa prática diariamente. A respiração assertiva é um recurso muito bom para a gente se acalmar, para a gente manter o equilíbrio e, com certeza, a nossa prática diária vai melhorar. Então, é nesse intuito que a gente conduz essa respiração e a técnica a ser usada é essa, profundamente, calmamente, enchendo os pulmões, inspirando, expirando pela boca. Como recurso, a gente pode lembrar de alguma coisa que seja positiva no nosso dia, focar nela, imaginar que essa coisa positiva vai permear toda a nossa prática, o nosso dia, amanhã ou depois, sempre acrescendo de boas práticas. Convido a vocês, então, a voltar, né? Quem está com o olho fechado, abrir os olhos e considerar que a gente está melhor do que quando a gente começou. E essa prática pode ser feita sempre que a gente se sentir meio, como é que eu posso dizer, meio necessitado mesmo, né? A gente está meio sem, assim, tá meio, eu me sinto assim, meio perdido às vezes. É muita gente, né? É muita. Eu estou passando uma situação particular. Meu filho tem 19 anos, né? E ele está indo para a Alemanha. Ele faz engenharia de computação. Daí ele me deu, eu não sei se vocês estão vendo, ele me deu o bichinho dele, de infância dele, né? Daí ele falou, pai, daí você fica com o meu bichinho com você. Aí eu falei, joia. Aí eu levei para a sala, falei para as crianças, né? Mas se vocês têm um objeto que vocês se sentem bem, né, que ampara vocês e deixa vocês calmos, podem trazer. Mas se não pode trazer, deixa aí do ladinho. Até agora ninguém trouxe. Mas eu falei isso na semana passada, que aconteceu recente. Mas acho que é isso. Obrigada, Rosevaldo, foi Muito obrigado. maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo pela prática e por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Que precioso, Rosevaldo. Muito maravilhoso. Muito obrigada pela prática, viu? Adorei. E a girafinha tá aí. E meu filho também tem uma girafinha da infância. Será que sou eu daqui uns anos a segurar a minha girafinha? Todos nós aqui?
Vamos lá, então. Vamos ficar todo mundo aqui, Sá? Nesse bloco mesmo? Vamos sim. Posso tocando e você vai fazendo as intervenções? Pode Aham, ser? sim, pode ser. Então tá. Eu não vou marcar um tempo aí, mas hoje a experiência é pequenininha, então dá para explorar bem. É assim, vamos tentar aproveitar para todo mundo tirar dúvida, participar mesmo. Quiser deixar o microfone aberto para a gente ir comentando, assim, se virar bagunça, a gente fala assim, vamos fechando os microfones, mas eu acho que vai dar certo. Vamos começar recapitulando o encontro passado? Vamos ver se ficou na ponta da língua. Por que isso? Porque isso é uma estratégia de checagem, né? O nosso currículo, principalmente a primeira parte, ele usa essa ideia de voltar ao encontro anterior para a gente o quê? Começar a adquirir o vocabulário do aprendizagem para corações e mentes. Então, a gente vai fazer isso aqui um pouquinho hoje, né? E aí depois a gente vai entrar para o encontro, que é o 2.2, uso de recursos, que o Rosevaldo já falou no início. O Rosevaldo falou recurso, né? Então vamos lá. Semana passada, o que vocês lembram, assim? Que vier na cabeça, sem julgamento, sem ler, sem documento. Vão. Da semana passada, o que vem à mente? Alguma palavra, frase? Vamos, abre esses microfones. Sensações. Opa, sensações. Agradáveis, neutras e desagradáveis. Ótimo. Então, a gente definiu sensações e ainda as classificou, né? Quem lembra a ideia de sensação? Quem consegue definir com suas palavras mesmo o que é uma sensação? Ligado aos sentidos, né? Aos 5 sentidos, não é? Opa! Então, parte das sensações, as sensações externas são captadas pelos 5 sentidos, não são? Uhum. Mas a gente avançou, não avançou? A gente avançou das percepções dos 5 sentidos. A gente pegou também... Qual que é a outra? Sensações tipo internas. Ou seja, o que a gente sente dentro da gente. Então, o que capta o mundo e o que a gente sente dentro da gente. Eu coloquei lá no grupo para vocês um texto. Ele é um pouquinho grande, mas vale cada segundo. Depois vocês tiram um tempinho sobre os 7 sentidos, que são os nossos 5 sentidos, mais a interocepção e eu tenho que colar, propriocepção. Eu coloquei na minha frente, que toda hora eu gosto de lembrar. Para que essa informação do seu mundo interior, a interocepção e a propriocepção, que existem mecanismos cerebrais para ver a posição do nosso corpo. Como o nosso corpo está se posicionado, como a nossa face está naquele momento. Tudo isso é informação para o cérebro. Se eu estou com uma face assim, mesmo que eu estou lendo uma notícia, vendo uma coisa muito legal, isso buga o cérebro, porque parece que eu estou vendo uma coisa legal, mas eu estou com uma face toda franzida. Eu falei, complicado. Fala, Madalena. Importante sobre a propriocepção, porque assim, a minha filha é terapeuta ocupacional, eu aprendi essa palavrinha com ela, e eu tenho um neto com autismo, e eles têm muita dificuldade assim com esse sistema, com as sensações, né, o sensorial, e muitas vezes no autista ele é desorganizado. Não só no autista, eu tenho percebido muito que muitas das nossas crianças estão com muitas dificuldades assim sensoriais, né, dos sentidos. Então é bem legal que você fala, Nick, né, desde a outra aula você já trouxe isso. Eu disse, é bem importante porque é um conceito novo para a gente da área da educação, né? E como isso influi lá na sala de aula, do conseguir ficar sentado, do conseguir se organizar no espaço, o de se bater, que depois vira briga, né? E às vezes é uma coisa só de organização do corpo, estão correndo, não sabe, são atrapalhados, eles se batem, eles se machucam. Então isso acaba depois vindo dar problema com os colegas lá. E a gente ter conhecimento disso eu acho bem, bem importante. Muito bom. Aí, ó, tivemos uma excelente orientação. Muito bom, Madá. E aí, avançando, então, a gente definiu sensações. São essas percepções físicas em alguma parte do nosso corpo. Lembra? Quando a gente ia para a estratégia da ajuda imediata,
Sempre situar os nossos alunos. Em que parte do corpo? Porque eu discuti até no meu grupo, sabe? Porque sensação em português, na nossa língua linda, para mim a mais linda do mundo, sensação também é usada como a ideia de intuição. Lembram que a gente discutiu isso? O que é? Estou com a sensação que algo vai acontecer. Mas não é essa sensação que a gente está usando no aprendizagem para corações e mentes, na aprendizagem para corações e mentes. Então, sempre situando que no programa essa sensação física específica ou própria de uma parte do corpo. Então, sempre que a gente for discutir sensação, a gente vai... Que sensação que você está sentindo? Onde ela está no seu corpo? Ela é agradável, desagradável ou neutra? Hoje, a gente vai dar um passinho. Hoje a gente vai discutir o direcionar e manter. Então, é um checklist que a gente tem que passar a pegar aqui hoje, tá? Porque, além de você não encontrar uma sensação agradável ou neutra, a Sá falou hoje na checagem, se tiver difícil hoje, está esbarrando com uma sensação desagradável, o que a gente pode fazer? Direcionar a nossa atenção para a gente encontrar no corpo alguma sensação agradável. Se não achar que seja agradável, ao menos neutra, né? Nós fizemos isso tudo sobre sensações e discutimos as estratégias de ajuda imediata. Alguém lembra o que são as estratégias de ajuda imediata? Pode falar, ou exemplificar. Aqueles recursos que a gente pode utilizar sem precisar de materiais de apoio, de objetos, para a gente conseguir encontrar de novo uma tranquilidade, acalmar os pensamentos, equilibrar, né? De novo. Excelente! Então, são estratégias muito, muito, muito simples, que não vão exigir nada praticamente da gente, no máximo um copinho de água, que vai ajudar a gente a se reorganizar. Lembrando que a gente tem um sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, que de vez em quando o parasimpático ou simpático, eu sempre me confundo, ele fica desordenado, desregulado, e que ao focar em alguma coisa, principalmente que te gere uma sensação física agradável ou neutra, você está informando para o seu sistema nervoso que você está numa situação de segurança. E ao informar para o seu sistema nervoso que você está numa sensação de segurança e bem-estar, ele se acalma, ela relaxa. E a gente entra num equilíbrio, tá? Então, é justamente isso. Ótimo. Só que, Vânia, eu vou pegar a sua frase e vou tirar uma palavra dela. Você usou a palavra recurso, não usou? Para a gente separar, a gente vai usar estratégia de ajuda imediata como estratégias, como técnicas, porque nós vamos deixar o recurso para a aula de hoje. Entender, porque português é danado, né? A gente pode falar que o recurso pessoal é uma estratégia. Tudo é, gente. Tudo é estratégia, tudo é ferramenta, tudo é técnica, tudo é tesourinho, tudo é preciosidade. Mas, para a gente ir adquirindo no nosso vocabulário enquanto professores, eu vou fazer essa distinção. Porque eu imagino que, à medida que a gente vai adquirindo no nosso vocabulário, a gente vai incorporando, inclusive, esses conceitos, isso vai fluindo para a nossa sala de aula. E vocês vão perceber que daqui a pouco os meninos estão falando, e aquela estratégia? E vamos usar o recurso. Estou falando isso porque a gente tem uma amiga de Cubatão, a Dani, que está sempre presente com a gente, que tem os aluninhos dela de 4 anos, eles falam, professora, posso pegar a minha pedrinha do recurso? Que eles têm um baúzinho de tesouro, que é uma das experiências de aprendizagem, que a gente não vai conseguir ver aqui, mas depois vocês podem ler, tá? Então, mesmo crianças de 4, 5 anos, com a repetição, com a explicação, vão incorporar no vocabulário essas palavras, mas não só as palavras, elas vão incorporar os conceitos. Fechou? Então, tá bom. Todo mundo viu o vídeo que eu mandei? Quem não viu? Se não viu, a gente vai tirar um tempinho para ler. Vai ver, todo mundo viu? Então tá, tem 2 vídeos lá. Qual que tem a ver com a aula passada? O maiorzinho ou o menorzinho? Fala, Marluce. O primeiro, né? Que ela usa escova, se penteia. Uma graça, gente. Esse filme é maravilhoso, gente. Tem que assistir. É muito bom.
Então, o primeiro maiorzinho, a primeira coisa que ela faz é respirar, não foi? Que é ela uma estratégia respira. de ajuda. Aí a orelhinha desaparece. O Ou rabinho. seja, ela está se tranquilizando. E depois ela descobre, como a Renata também, que passar a escovinha, né, também tranquilizou ela. Então, ali, ela está usando estratégia de ajuda imediata, que é diferente do segundo trecho. O segundo trecho, que foi muito poderoso... Deixa eu explicar o contexto do segundo trecho. O segundo trecho, a mãe dela e o pai dela estão fazendo ela passar num teste para ver se ela está se controlando e não está virando o panda. Porque ela vira panda quando as emoções dela ficam muito agitadas, muito extrapoladas, quando ela fica lá na zona alta, na zona de resiliência. Lembra? Nós vamos estudar a zona de resiliência semana que vem. Então, a mãe dela e o pai dela colocam o teste. Desmatamento! Aí coloca os gatinhos. Pra ela, você viu que ela faz até um biquinho? Ali ela usa o quê? Recurso. Um recurso. Naquele momento, ela usa o recurso. Qual que é o recurso dela? Ela lembra de um momento que ela está com as amigas, que as amigas reforçam, né? Ela ajudam, falam que ela é ótima, maravilhosa. Justamente. Ela traz aquela imagem mental e ela tá firme, fica firme e se tranquiliza, né? Tudo bem que é bem desafiador para ela, mas é um exemplo muito claro de uso de recursos. Vânia, se para a estratégia de ajuda imediata a gente gasta pouquinha coisa, para o recurso a gente não gasta nada. Nada. Absolutamente nada. E isso que é muito incrível no recurso. E porque ele é muito poderoso. Então, vamos definir o que é um recurso no contexto da aprendizagem para corações e mentes. Quem lembra lá do curso? Eu vou ajudando vocês. O que o recurso é? O que o recurso pode ser? Vamos, por exemplo, vamos começar pela exemplificação. O que um recurso pode ser? Vamos, a lembrança de um momento. Opa! Lembrar um momento. Um objeto, né? Pode ser uma girafinha, Pode um ser uma objeto. girafinha. Mais o quê? A memória. Uma memória. Mais o quê? Pode ser algo que você inventar. Então, um recurso é qualquer coisa interna, externa, como a girafinha, interna como uma lembrança, externa como a girafinha, ou imaginária como eu na praia agora. Mas tem que ser uma coisa boa, né, gente? Que te traga uma sensação de felicidade, de bem-estar e de segurança. Que te gere sensações agradáveis ou neutras no seu corpo e que vai te levar novamente para uma zona de resiliência ou vai te ajudar a manter nela. Então, de novo, recurso é qualquer coisa que seja imaginária, interna ou externa, real, interna ou externa, que você, ao trazer à sua mente, vai te levar a uma sensação. Ou, desculpa, olha, usando a sensação de maneira equivocada. Vai te dar uma percepção de bem-estar e segurança. Quando acontece isso, de novo, o seu sistema nervoso se equilibra. Ele entende, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, a tendência é a gente relaxar. Então, agora a gente vai engatilhar algumas coisas. Igual a gente fez na aula de estratégia de ajuda imediata. Daqui a pouco eu passo para vocês, tá, Renata e Madalena? Ao utilizar um recurso, trazer algo à sua tela mental, imaginar algo, né? A gente vai associar isso ao rastreamento, que é a leitura de sensações do nosso corpo. Os alunos já vão ter o conceito de sensação. Já vão ter da aula anterior a ideia de sensações agradáveis, neutras e desagradáveis. Então, a gente vai conduzir para que eles achem uma sensação agradável ou neutra. Quando a gente foca a nossa atenção, leva a nossa atenção para uma sensação agradável ou neutra, o que a gente faz é ampliar essa sensação. Ela não fica maior? Quando a Sá fez hoje, quando a gente leva a nossa atenção lá, o meu hoje era a língua. Estava gostinho bom, estava gostoso, não amplia essa sensação? Isso gera para o nosso sistema nervoso
uma sensação de segurança, uma percepção de segurança. E isso leva ao relaxamento. Então, a gente ajuda o nosso sistema nervoso nesse sentido, a se equilibrar. Fala, Madalena. Eu esqueci de baixar a mãozinha. Não é nada. Ah, então fala, Renata. Não, você já até respondeu a minha pergunta. O que eu queria saber era se, quando a gente faz aquela prática do lugar especial, que a gente conduz as pessoas a imaginar um lugar especial que ela gosta muito. Aí você falou que é trazer a tela mental a algum lugar que a gente se sinta bem, enfim. Essa prática eu gosto muito de fazer. Isso. Assim, eu falei tela mental, mas na sala nem precisa, é pensar mesmo, é isso. Eu gosto de usar essa ideia da tela mental, porque as crianças gostam, eles entendem essa tela mental, né? Que é essa coisinha que passa aqui na frente dos nossos olhos, mas dentro da gente, né? Para dar uma ideia mesmo que é um recurso que está dentro da gente, é muito mental. Tudo isso, o recurso, mais a estratégia de ajuda imediata, mais a estabilização, que é a próxima experiência de aprendizagem, mas que a gente não vai conseguir estudar, porque o nosso curso está muito enxuto. Juntando isso com rastreamento, todas essas a gente faz e usa o rastreamento junta no pacote de letramento corporal. Letramento corporal é a gente aprender sobre o nosso corpo, principalmente como ele reage ao estresse e ao bem-estar, fazendo a leitura das sensações. Então, se eu estou me letrando corporalmente, se eu estou aumentando o vocabulário das sensações, lembra que a prática de semana passada era para a gente aumentar o vocabulário das sensações? Então, eu vou começar a perceber que aquele vazio que eu estou sentindo alguma coisa pode ser um pouquinho de angústia, porque eu estou preocupado com uma prova, ou pode ser um pouquinho de tristeza, ou pode ser só fome mesmo. Então, eu vou conseguir distinguir o que cada sensação me informa, já que a sensação é uma das linguagens do meu corpo. Fechou? Então, juntou tudo? Então, a gente vai conseguir ver. Travou só para mim? Travou, faz Valdo. uns 3 minutos que eu estou travado, voltou agora. Oh, meu Deus, eu acho que é a sua internet. É que é meio ruim mesmo, tá bom. Mas segue. Segue em frente? Então, tá bom. Mas a gente estava falando de letramento corporal, que a gente aprender a ler as sensações do nosso corpo, principalmente quando a gente está numa situação de bem-estar ou quando está numa situação de estresse, para a gente saber diferenciar isso. Porque lá mais à frente vai ter um capítulo só sobre navegando as emoções, que a gente vai juntar o letramento corporal junto com o letramento emocional. Aí sim se completa. Aí a gente vai linkar principalmente essas sensações com as nossas emoções. Fechou então? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só que da última vez não deu certo, né, Sayuri? Vamos ver se hoje vai dar. Vamos lá! Apareceu? Vocês estão vendo o livrinho verdinho? Estão? Foi, agora foi. Foi. Não se preocupem, é igualzinho o roxinho. Essa experiência de atividade não tem nada de diferente. Então, é dos pitititos até os maiorzinhos, que é a mesma coisa, tá? Então, já falamos aqui do recurso. Aqui está a contextualização ainda, mas a gente já mudou para checagem. Como é que vai ser essa checagem? Lembrar das estratégias de ajuda imediata. Então, vocês vão propor fazer algumas estratégias de ajuda imediata com o grupinho. Pode ser perceber os sons, observar sons, pode ser encontrar diferentes cores na sala, pode ser beber uma água. Depois eu quero saber qual foi a que fez mais sucesso na turma, quem conseguiu aplicar o currículo. Mas ao fazer isso é importante sempre fazer a pergunta: o que vocês sentem? Marca aí, Sá, quando eu seleciono aqui. O que vocês sentem dentro? O que as crianças sentem dentro? Para a gente fazer esse movimento das sensações de fora, elas são mais fáceis de perceber, mas começar a fazer esse movimento das sensações internas. O que vocês sentem por dentro? É uma sensação agradável, desagradável ou neutra? E aí, mas aqui principalmente está agradável e neutra, né? Se você está na sensação agradável ou neutra,
foca um pouquinho a sua atenção, que isso vai potencializar aquela sensação. Fala, Úrsula. Esse currículo verdinho, é que eu tô com um outro, eu tô com o do fundamental. Esse é outro? Esse é do fundamental anos finais. Ah, Tá? Você está com o do fundamental anos iniciais. Mas não se preocupe, essas são experiências de aprendizagem muito próximas. Iguais, na verdade, tá? O anos finais, ele tem experiências de aprendizagem pouco distintas, com algumas atividades a mais. A de semana passada, por exemplo, era um pouquinho diferente, tá? Mas nada demais. Fala, Marluce. Eu perdi, assim, eu estou incomodada, eu preciso dessa informação, por isso que eu vou te perguntar. Vale. Que você falou, assim, você mostrou 4, tal, que compõem o letramento corporal. Isso. Assim, eu sei que tem um rastreamento, aí só para eu dar uma... Então, vamos lá? Vamos voltar? Vamos organizando. As estratégias de ajuda imediata, que são aquelas estratégias que ajudam a gente a voltar para a zona de resiliência. Eu estou usando o termo zona de resiliência com vocês, porque você já tem, mas os alunos ainda não têm, tá bom? Mas você já tem. Para a zona de resiliência, voltar ou permanecer nela, o uso de recurso, a estabilização, que vocês vão lembrar, que é usar algo físico para você voltar ou ficar na zona de resiliência. Pode ser abraçar um ursinho, pode ser empurrar uma parede, pode ser encostar numa parede, pode ser sentir uma superfície, pode ser simplesmente colocar o pé no chão, que é usar o seu corpo para você se estabilizar, junto com o rastreamento. Isso ajuda no letramento corporal. Tá bom? Por nada, meu bem. Hoje a gente está com tempo, pode, né, Sá? Hoje a gente está... A aula é pequenininha. Semana passada nós demos uma corrida, porque o encontro era grande, mas hoje é tranquilo. Qual que é a atividade eureka? Na verdade, essa experiência de aprendizagem só tem uma atividade eureka. Por que eu acho que o povo fez isso? Eles fizeram isso porque é muito importante o recurso, que é para fazer devagarzinho. Como é que nós vamos fazer? Vocês vão fazer com seus alunos? Não dá para a gente fazer aqui exatamente, mas a gente podia conduzir, né? Você conduz, tá? Ou você quer que eu conduza também? Não tem problema. Só uma coisinha de recurso. Porque na sala de aula, não dá para a gente chegar e começar já. Vamos colocar na tela mental uma coisa importante, não. Eles propõem começar de uma forma mais concreta. E eu gosto bastante. Qual que é a ideia? Lembra que lá na primeira experiência de aprendizagem, tinha a proposta de fazer um desenho da bondade, o desenho da compaixão ou da bondade. A gente até explicou, se vocês não tivessem, se não desse para fazer, porque era na primeira semana do curso, ia estar meio corrido, não tinha problema. Mas que ia chegar algum momento que vai ter que fazer. Então, se você não fez o desenho da bondade com os alunos, você vai ter que voltar lá na experiência de aprendizagem 1. Fazer o desenho da bondade e da compaixão. Marluce não, Úrsula, aqui uma diferença. No currículo dos anos da educação infantil e dos anos iniciais, a gente usa o termo bondade. No currículo dos anos finais, a gente já usa compaixão. Então, essa é uma distinção, porque a gente acredita que para as crianças menores, a compaixão ainda talvez seja um termo tanto quanto abstrato. Talvez para os maiorzinhos, 4º e 5º ano, a gente já consiga, mas bondade é mais concreto. É uma qualidade da ação, entende? Então, essa é uma pequena diferença dos dois currículos. Então, aqui eu vou fazer o par, tá? Bondade e compaixão. Então, vocês vão ter que pegar esse desenho da bondade. Ao pegar esse desenho da bondade, relembrar a atividade. Essa é a proposta da experiência de aprendizagem. E o desenho da bondade vai ser o recurso daquele momento. Então, qual que é a ideia? O que eles propõem aqui? Eles propõem voltar a esse desenho, pedir às nossas crianças e nossos adolescentes que observem o desenho e toquem naquilo que chama mais atenção deles, daquele desenho de bondade. E ao tocar naquilo, aí eu sugeriria fechar os olhos, trazer a mente, para já começar a fazer o exercício, Renata, da tela mental, sabe? O currículo nem fala isso, mas eu já proporia. Vamos fechar os olhos e perceba
que sensações você tem internamente durante, ao perceber, ao tocar esse desenho, ao observar esse desenho. E aí, vai. Você encontrou alguma sensação agradável ou neutra? Se você se deparou com alguma sensação desagradável, você pode desviar a sua atenção dessa sensação desagradável e procurar uma sensação agradável ou neutra no seu corpo. Por que é importante o exercício do desviar e manter? Porque a gente quer regular o sistema nervoso, não é? A gente quer encontrar uma sensação agradável ou neutra, focar a nossa atenção nela, ampliar e avisar para o nosso sistema nervoso: ó, estou num ambiente seguro. Ó, pode ficar tranquilinho. Ó, corpício, pode relaxar. E o corpo vai relaxar de uma maneira muito poderosa. Então, é isso. A experiência de aprendizagem é isso. Só que ele tem algumas dicasinhas bem interessantes. Pode falar, Úrsula. Essa atividade eu fiz com os meus alunos esses dias. Só que eu não usei esse termo, eu usei outro, que eu não lembro agora para dizer. Eu pedi para eles desenharem algo que foi feito para eles que deixou eles contentes, felizes, que deixaram eles satisfeitos. E aí, depois que eles desenharam, eu perguntei quem queria compartilhar o desenho e falar do desenho. Então, a criança vinha à frente e compartilhava. Eu compartilhei o meu primeiro para estimular eles, né? Algumas crianças quiseram compartilhar e foram compartilhar. Depois que terminamos a atividade, eu perguntei como eles se sentiram fazendo aquela atividade. Aí, alguns disseram feliz, contente, e aí eu achei que o objetivo foi alcançado. Isso, mas esse é o desenho da bondade que é lá. Isso. Talvez você usou o termo felicidade. Tudo bem também, né? Mas essa... Eu acho que eu usei. E você fez uma... Na verdade, o currículo traz gentileza. Provavelmente você usou a palavra gentileza. Por que você não está falando gentileza, Flávia? Porque foi uma mudança conceitual que a gente fez. O próximo currículo que vai chegar na mão de vocês, eu e a Saúde prometemos, ele não traz a palavra gentileza. Gentileza, porque o bondade ele é mais amplo. Gentileza acaba ficando muito específico para ações. Então, a gente mudou, e no referencial teórico, né, do mindfulness, de tudo aí que está por trás, sempre vem o parzinho bondade amorosa e compaixão. Então, a gente fez a escolha, e no próximo currículo, esse amadurecimento, né, gente? Veio primeiro, teve a tradução, agora a gente cresceu, amadureceu, e a gente fez outras escolhas. Então, por isso que agora em diante a gente vai usar o termo bondade. Então, Úrsula, muito provavelmente você usou gentileza, mas está tudo certo, está tudo bem. E que bom. E você fez uma coisa muito importante, que foi o compartilhar. Aqui também, pode pedir para os alunos compartilharem o que eles sentiram. Na verdade, na experiência até fala, levante a mão, quem encontrou uma sensação agradável. E se você ainda não encontrou uma sensação agradável ou neutra, percorra mais o seu corpo. Quem sabe? Porque, gente, não vai ser intuitivo para eles. A gente vai ter que guiar. Quem sabe? Começa olhando lá no seu pé. Será que está numa meia, está macia? A Sayuri não faz assim com a gente? Não vai conduzindo? Quem sabe pode ser na sua boca ou no seu peito. Procure uma sensação assim de conforto, que seja agradável. Ou uma sensação, tudo bem, não é agradável, mas também não é desagradável. Que é a sensação ok, que é a sensação neutra. E aí a gente vai ajudando. E lembrando, se você encontrou, ainda não encontrou, continue procurando, porque você vai encontrar. Eu aposto que pelo menos uma sensação neutra você vai encontrar. E vai ajudando eles. Quais são os desafios? E o currículo coloca isso, só um minutinho, tá, Nádia? Como um desafio. A sensação, ela vem e ela não fica eternamente não, né, gente? Ela é meio rapidinha. Então, numa sala, se todo mundo quiser comentar, e for muita gente, os comentários forem um pouco lentos, aquele coleguinha que estava com a sensação lá, a atenção já desviou.
Então, esse vai ter que ser o manejo de vocês. Então, quem quiser compartilhar, então compartilhe onde você sentiu. Ok, obrigada. A próxima pessoa, onde você sentiu, talvez não vai dar para todo mundo compartilhar, porque senão as sensações vão se perder. Ou talvez não. Ou talvez a sua turma, eles saibam já manejar, já saibam esperar. Então, aí é um desafio que vocês vão ter que perceber. Outra coisa, o uso de recurso ele vai ser frequente daqui a pouco nas checagens. Então, é legal repetir, por quê? É legal ter variados recursos, inclusive nós. Porque um recurso pode não funcionar um dia, eu já tive isso. Eu trazia e não funcionava, aí eu tinha que resgatar um outro recurso. Então, às vezes, um recurso não funciona e outro recurso funciona. Outra coisa, o recurso é individual. Eu e Sayuri tivemos uma mesma experiência, a gente viajou junta, né, Sá? Mas a gente construiu recursos, a gente estava lá na Amazônia, gente. A gente construiu recursos distintos, apesar de estarmos no mesmo lugar. Então, o recurso é pessoal. Não existe recurso certo, não existe recurso errado. E ninguém precisa, se não quiser, contar qual que é o seu recurso. Pode ser um segredinho, o recurso é seu. Aí pode ser, inclusive, imaginário, como eu estou imaginando na praia. Eu acho que eu estou precisando de ir para uma praia. Ou comer um prato bem gostoso de doce, porque eu não posso comer leite, gente. Então, é um recurso desejoso. Pode ser um recurso imaginário. Outro desafio é sempre lembrar que as sensações, essa qualificação de sensação agradável, desagradável e neutra, ela é própria para cada pessoa. O que é agradável para mim pode não ser agradável para a Josi. O que é agradável para a Marluce pode não ser agradável para a Sayuri. O que é neutro para a Madalena pode ser muito desagradável para a Nádia. Então, aí quando as crianças compartilharem, aí que vem, né, o exercício da comparação, às vezes do julgamento. Então, sempre essa conversa. O que é agradável para um não é agradável para o outro. Tem gente que gosta do calor, tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta mais do azedo, tem gente que gosta mais do doce. Então, a gente vai fazendo essas analogias para eles entenderem. O outro desafio, lembrei, é que, num primeiro momento, eles podem ter um pouco de dificuldade de construir esse recurso a partir do desenho de bondade. E isso pode gerar uma certa ansiedade. E eles começarem a falar sobre essa ansiedade, o que não é problema, mas vai desviar um pouco. Então, você ou volta para o recurso, conduzindo de novo, ou faça estratégias imaginativas. Então, vamos pensar num dia que foi muito feliz na sua vida, um dia muito, muito bom. Vamos trazer essa memória de novo viva? Ou, quem tem aqui um animalzinho que gosta muito? Vamos trazer esse animal para a nossa tela mental? Para a nossa imagem aqui do interior da cabeça? Ou uma coisa que vocês gostariam muito de fazer. Imagine vocês fazendo essa coisa que vocês têm muita vontade de fazer. O que vocês sentem por dentro ao fazer isso? Você encontrou uma sensação agradável? Se você encontrou uma sensação agradável no seu corpo, coloque a sua atenção aí mais um pouquinho. Vai percebendo como é que seu corpo vai ficando. Será que seu corpo está ficando mais tranquilo, mais relaxado? E por aí vai. Esse é o uso de recurso. Não é lindinho? Eu acho bonitinho demais, gente. E as coisas, eu gosto como currículo, como as coisas vão se sucedendo e vão, né? A cada dia a gente vai subir numa escadinha. Fala lá, Nádia. Depois, Marluce. Deixa eu relembrar, que até anotei, para não esquecer. Falei demais, desculpa, Nádia. Não, mas é porque eu esqueci realmente. Mas era sobre a questão da mudança da palavra gentileza, e eu fiz hoje essa atividade, que eu trabalho com reforço escolar, então, assim, normalmente é individual ou em dupla, mas tem a mudança de troca, são 2 horas de reforço, e por alguns minutinhos ficam 3, aí eu lembrei, tem aula hoje, eu não fiz, eu vou fazer agora, com os 3, que é os que eu já fiz antes. Então, eu fiz essa questão da gentileza, que era sobre os combinados de classe, e que tinha que encenar, eu acredito, um dos combinados e tal, que eu até fiz dupla para ficar 2 duplas e tal. Aí eu senti que eles já são alunos de 5º ano e são de uma turma só, já na escola, então fica mais fácil, por isso que eu escolhi eles. E eu senti que eles tiveram essa dificuldade de entender o que era gentileza. Aí eu fui
destrinchando, né? Um momento legal, tal, ou você ajudou alguém que te ajudou de alguma forma, tal. Aí até uma das meninas citou, né? Que hoje uma das meninas não queria lanchar, porque eu não gostava do lanche da escola, ela foi dividir o lanche com ela e foi brincar e tal. E os meninos, eles não quiseram compartilhar e eu senti que eles não estavam assimilando a informação do que era gentileza. Então, acho que, assim, ter trocado foi uma boa, porque mesmo que seja uma idade maior, nem sempre a ideia mental vai ser a mesma, né? Conseguir identificar. E mais antes eu ia falar sobre a mudança de recurso também, porque para mim, antes, quando eu iniciei o de rotinas e tal, era a mudança, o recurso que eu conseguia pensar era sobre natureza, que eu gosto muito de tirolesa, essas coisas e tal. E eu pensava nisso, ficar na natureza, e me dá uma sensação muito boa. Na época me fazia muito bem, hoje em dia já não me serve mais. Eu tento pensar nisso e não vai, não funciona. Eu até falei, acho na aula passada, com o grupo que estava, alguém que eu comentei, acho que era com 3 meninas, até que acabou antes de eu terminar, que final do ano passado, eu estava na missa, que sou católica, e eu sou leitora na igreja, então eu estava lá e começou do nada querendo me dar uma crise de ansiedade ali, porque eu tinha perdido meu irmão nesse mês, aí o salmo em si me lembrou muito no momento. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Respirava e não resolvia, pensava no recurso e não resolvia. Aí eu comecei a prestar atenção, né, nas coisas do ambiente, nos sons, assim, foi o que me salvou demais. Então, funcionou naquele momento, para mim, foi isso. E ultimamente, que tem funcionado, lembrei do videozinho mandado hoje, dela passando o pente, para mim, é tipo, ficar descalça num tapete macio, ou um cobertor macio, passar a mão, para mim, me acalma demais, assim, o recurso, ele vai mudando, se muda para a gente que é adulto, imagina para uma criança que está, né, evoluindo cada dia mais e mudando tudo que ela sente. Basicamente é Perfeito, isso. Nádia. Excelente, que bom, que ótimo, né? Que você está usando na sua vida e está levando isso para os seus alunos. Então, isso é muito bacana. A Sal usa essa palavra, né? Essas preciosidades da aprendizagem para corações e mentes. Não é à toa que a gente tem um conjunto de estratégias de ajuda imediata, que a gente tem o uso de recurso, que a gente tem a estabilização. Se a gente juntar, são estratégias, eu vou chamar tudo de técnicas, tá? Ferramentas, usar ferramentas. É um conjunto de ferramentas muito poderosas e, na minha perspectiva, muito simples, que não demandam recursos e que estão disponíveis para nós, seja em qual ambiente a gente estiver, e que vão estar disponíveis para os nossos alunos. Mas a gente tem que apresentar. Por isso que aquela minha fala lá do início, as estratégias, as habilidades socioemocionais, elas podem sim ser ensinadas. Elas devem ser ensinadas. Deve existir intencionalidade pedagógica. Deve existir estrutura. Lembra, Josi? Você gostou dessa fala? Lembra? É isso que a gente está falando. É ter aula, ter plano de aula para ensinar. Ter um plano de aula, a gente tem um nome chique de experiência e aprendizagem, mas nada mais é que um plano de aula, né, gente? É um plano de aula sobre o uso de recurso, que é essa coisa imaginária interna ou externa que a gente, ao trazer à mente uma coisa legal, nos dá uma sensação de segurança e conforto e nos ajuda a manter na zona de resiliência ou a voltar para ela, se eu tiver saído lá na zona alta ou se eu tiver caído lá na zona baixa. Então é isso, nada mais do que isso, tá? E assim, é muito poderoso, vai ser recorrente no currículo, porque o uso de recurso e estabilização, Josi, o Nádia, o que você fez é uma estratégia de ajuda imediata que cai na estabilização, que você usou o seu corpo com alguma coisa ou algum objeto para se acalmar, inclusive passar a mão para um cobertor, né? Passar a mão num gatinho, né? São coisas que nos dão boas sensações externas e que transformam-se em boas sensações internas. Rosevaldo, você quer fazer uma fala? Sabe, porque aí a gente pode ir para o nosso intervalo, né? Se alguém não tiver mais nada para que... Você falou de recurso secreto. Eu ia mostrar daí, lembrei. Eu tenho um colar um colarzinho assim que minha esposa me deu de óleo essencial, de difusor, né? E às vezes eu cheiro assim, não tô meio... Aí os meus
os meus estudantes, eles pedem, hoje mesmo ficou com, aí só posso usar, professor, eu falei, pode usar, aí fica circulando e circula na sala inteira o difusorzinho, sabe? Ele era de metal, assim, a correntinha, mas arrebentou de tanto eles pegarem. Aí ficaram chateados, eu falei, não faz mal, eu vou arrumar um mais resistente, daí eu arrumei um que é é de pano, né, não sei, linha, uma linha mais grossa. E hoje ficou com o Pedro, porque o Pedro falou assim, professor, posso levar para minha casa? Eu falei, pode levar, Pedro. Ele falou assim, eu vou pedir para minha mãe. Eu falei, pode levar. E eu acho assim que os recursos, às vezes, você pode ser uma dica, né, para as crianças, né? Uma dica de recurso, dos bichinhos, né? Eu falei para eles, se vocês se sentirem seguros, né, e vocês quiserem trazer, pode trazer. Eu tenho dois estudantes que são bem... Hoje eu falei com a minha coordenadora, eu falei, acho que é bom falar com a Natália, talvez, ver se é bom falar, que ela falasse com a psicóloga, relativo à posição em termos dessa onda de violência, e as falas dela é meio estranhas. Daí eu falei para ela, Natália, você tem que ver esse policia aí, se você achar essa zona de violência, é criança mal resolvida. Falei que nada mais é, né, do que eu acho. Só fortalecendo e pegando uma coisa da sua fala, e aí eu vou terminar. Aí, o que acontece? O uso de recurso dentro do contexto da aprendizagem para corações e mentes vai ser, por exemplo, quando o aluninho do Rosevaldo, ele só de lembrar que ele sentiu aquele cheiro aquele dia, aquilo vai ajudá-lo a se manter na zona de resiliência ou voltar na zona de resiliência. Só de lembrar do bichinho de pelúcia que não está com ele na sala de aula, mas está lá na casa dele, vai ajudar ele a se manter ou voltar para a zona de resiliência. Só de lembrar do cachorrinho vai se ajudar a manter ou voltar para a zona de resiliência. Então, isso que é muito interessante e poderoso do recurso. É só se lembrar. Ao se lembrar, você vai fazer isso. Por quê? Dependendo da situação, nem a criança, nem a gente vai ter nem um copo d'água ao nosso dispor, não é? A respiração tem. Mas pode ser igual a menininha do filme, a respiração tem hora que não resolve. Foi o que a Nádia falou. Naquele momento, a respiração para ela não resolveu. Tentou trazer o recurso, não resolveu. Foi para a estratégia da ajuda imediata, foi contar a cor. Isso tudo, isso não é magia, tá, gente? Isso tudo é biologia. É ajuste do nosso sistema nervoso autônomo, tá bom? Então, que bom que a gente tem esse material com essas mais variadas. Isso, Madá, recurso é a lembrança. Recurso é uma estratégia mental. É trazer à mente algo interno, ser uma memória, algo externo, um bichinho de estimação, uma pessoa querida, um local que você gosta muito, um café gostoso que você tomou, algo gostoso que você comeu. Ou se você não achar nada disso, pode ser algo imaginário. Você imaginar-se em algum lugar, imaginar-se cercada de flores, imaginar-se numa floresta, imaginar-se embaixo de uma cachoeira. Tudo isso. Algo que te traga felicidade. Porque quando você trouxer isso à sua mente, isso vai ajudar o seu sistema nervoso a se equilibrar. Vai te gerar sensações internas boas, foca na sensação interna, isso vai ajudar o seu sistema nervoso a se equilibrar. Tá vendo? Perceberam a diferença, então, da estratégia de ajuda imediata para o recurso? A estratégia de ajuda imediata não é algo físico? Respirar, empurrar a parede, encostar as costas, contar as cores, não é? Beber um copo d'água. Então, é um pouquinho diferente. Mas tudo se complementa. Na hora do aperto, gente, vai tudo, né, Nádia? Vai tudo! E vai dando certo. Podemos ir para o intervalo? A Marluz levantou a mão. Alentou, eu perdi, desculpa, Marluz. Eu falo depois do intervalo, porque também surgiu uma emergência agora para mim aqui, aí depois do intervalo, tá bom? Então, fechou. Eu posso só falar 5 rapidinho? minutinhos. Ah, claro. Não, é só um exemplo pessoal que trabalha com educação infantil, né? Porque às vezes é um Era pouco sobre isso, saiu.
A gente está gravando, tá, Marluz? Depois qualquer coisa você assiste, se você perder alguma coisa. Porque coisas muito abstratas são mais difíceis para os pequenininhos, né? Tanto assim, às vezes fazer o desenho da gentileza e você lembrar o que desenhou já é uma dificuldade. Então, o que a gente pode fazer de diferente, assim? Você pode experimentar fazer, ver o que dá. Caso não dê assim, uma coisa que, né, fugiu muito ali, você pode procurar algumas estratégias, que é fazer um novo desenho, de novo, repetir esse exercício já, falar dos recursos logo depois do desenho feito, que daí já não passa esse tempo, né? Não se perde no tempo. Outra coisa é tentar trazer alguns exemplos um pouco mais próximo da realidade deles. Então, perguntar assim para eles: tem algum objeto que você, quando você lembra desse objeto, você tem uma sensação gostosa dentro do seu corpo? Você pode ir puxando, assim, às vezes uma naninha, um bichinho de pelúcia, cobertor, daí eles vão falar desses objetos e você vai puxando. O que você sente quando você lembra desses objetos? O que você sente quando você pode abraçar esses objetos, né? Então, aí trazendo um pouco de realidade ali, né? Ou uma outra coisa assim que a gente pode puxar, quando você abraça uma pessoa que você gosta muito, né? Mãe, pai, avó, ou, né? O que você sente? Então, ir trazendo alguns exemplos um pouco mais concretos e aí puxando sempre para as sensações do corpo. Porque os pequenininhos, eles realmente têm um pouquinho mais de dificuldade. E aí, um pontinho que eu queria só colocar é que parece meio bobo, assim, o exercício, né, de tocar no desenho, uma parte que chama atenção no desenho. Parece que não vai surtir efeito, mas surte, gente. As crianças dos anos iniciais com quem eu trabalhei, eles responderam coisas muito interessantes tocando o desenho. Então, assim, experimentem fazer, ver o que acontece. Pode ser que não aconteça nada do que você está esperando também, né? Mas, assim, não é legal experimentar. É sempre legal você colocar à prova mesmo, porque coisas muito interessantes podem acontecer na sua sala de aula, tá bom? É isso. Vamos para o intervalo? 5 minutinhos? Excelente, Sá. Vamos tomar um chazinho. Beleza, então. Vou pôr aqui. Você põe cronômetro mais? Vou pôr. Já vou pôr.